Amém. Glórias a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Que esta mensagem chegue até você em momento oportuno, e que a palavra de Deus faça na sua vida, no seu coração, aquilo que ninguém pôde fazer. Ela sempre pode fazer além. Assim nós confiamos, sabemos que a palavra não é nossa, mas ela tem um dono, ela é do Senhor, somos apenas um transmissor. Usa-nos, papai, para alcançar vidas nesta noite, no tempo chamado hoje. Queridos, em 1 Coríntios, não é o título nem a mensagem principal, mas 1 Coríntios 10, 13, a palavra do Senhor diz assim: não nos veio sobre nós tentações, senão somente humanas, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes suportar. Com a tentação também virá o escape, para que possais suportar. Coisa linda, né, queridos? Então, nós estaremos lendo a passagem que está em 1 Samuel, capítulo 30. Você gosta de acompanhar? Pegue a sua Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 30. E nós vamos ler alguns versos, E o Senhor falará conosco por meio desta palavra. Vou usar aqui a minha versão mais antiguinha. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua, mas é a palavra de Deus e ela é poderosa, Então vamos aprender com a santa palavra do Senhor, em nome de Jesus, Então, queridos, esta passagem aqui, ela está falando de quando Davi e seus homens saem a peleja contra os amalequitas, E ao retornar, 3 dias após a sua saída, Davi e seus homens retornam à cidade. E eles encontram a cidade num estado lamentável. A cidade está praticamente abandonada, Toda a família de Davi, suas 2 mulheres, seus filhos, toda a família, de seus guerreiros, de todos os homens do seu exército, também foram levados. A cidade foi destruída e queimada a fogo. Então, queridos, esse é o cenário que Davi e seu exército se depara. Eles saem para fazer o que eles necessitavam fazer. Todos os dias nós saímos de casa, não é? Para fazer, para cumprir com os nossos compromissos, e confiamos no Senhor, que Ele guardará a nossa casa, guardará tudo que é nosso, tudo que carrega o nosso nome. A nossa confiança está em Deus. Queridos, eu e você temos tido o privilégio de retornar aos nossos lares e encontrar a nossa casa intacta, os nossos familiares guardados debaixo da mão potente do Todo-Poderoso. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, amém? Já agradeceu a Deus por isso hoje? Por chegar na sua casa, ela está de pé? Por chegar até os seus familiares, eles estão bem, felizes e com saúde? Rindo, né? O meu filho estava rindo até pouca hora. Eu falei, meu filho, já vai dar meia-noite, rapaz, desliga isso aí. Tá tarde, o povo precisa dormir, ainda mais aqui que é condomínio. Mas graças a Deus, queridos, nós temos um motivo de sobra. Porém, essa não foi a sorte de Davi e o seu exército. Eles saíram para a peleja. 3 dias após, eles retornaram cansados. E sabe o que eles encontraram? A cidade queimada. Sabe o que eles encontraram? Suas casas destruídas. Seus familiares, suas esposas não estavam lá. Seus filhos não estavam lá. Esses homens sentaram e choraram. Choraram em alta voz, diz a palavra de Deus. Clamaram, Choraram até não ter mais força. Querido, você já chorou assim? Já teve um dia assim de você chorar até perder as suas forças? Pois é, se você não teve um dia desses, isso é mais um motivo para você glorificar o Senhor, pois Ele tem guardado você deste dia tão mau. Vamos ler um pouquinho e depois nós continuamos. Está escrito assim na palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 30, Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu depois de que, chegando Davi e os seus homens, ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado em ímpeto contra o sul, e Ziclague, e esta estava
ferido e queimado, tinha levado cativo as suas mulheres que se achavam, porém a ninguém mataram. Glórias a Deus, né, querido? Nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e lá ela estava queimada. Suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, e o povo falava: apedrejamos ele, porque todos estavam em amargura, né? Cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, né? Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Glórias a Deus, né, queridos? Como é bom a gente ter alguém diferente no nosso meio, né? O negócio tá feio, mas tem sempre um que o Senhor usa para nos animar, para nos lembrar quem é Deus e quão grande é o seu poderio. E nessa situação aqui, Davi, o rei Davi, foi usado para animar, reanimar o seu povo, né? E ele então encontrou forças no Senhor. Sabe, queridos, nós só conseguimos entender isso em Deus, porque há pessoas que no nosso meio, no nosso convívio no nosso relacionamento, passaram por coisas muito mais difíceis do que nós, perderam muito mais do que nós, foram muito mais afligidos do que nós, né? Foram muito mais frustrados do que nós, tiveram seus projetos muito mais destruídos do que o nosso, e eles são os primeiros a se levantarem, né, a se posicionarem e dizerem: nós temos um Deus. Vocês estão esquecendo que nós temos um Deus? Temos um Deus que zela por nós, temos um Deus que está guardando a nossa casa, a nossa família. Não vamos ficar aqui somente lamentando e chorando, vamos nos erguer, vamos nos animar em Deus, vamos buscar força no Senhor, vamos atrás do que é nosso, vamos reaver diante do inimigo aquilo que nos foi tomado. Esse foi o posicionamento, queridos, do rei Davi. Que coisa linda, né? Que nós possamos aprender com ele nesta noite. Queridos, o que você tem perdido? Tem perdido a sua força? Tem perdido a sua fé? Né? O seu propósito, o seu foco, a sua esperança. Você não pode se desapegar dessa esperança, principalmente aquela que nunca se finda, que é Cristo, né? É uma esperança firme que não nos deixa perecer, querido. Se apegue à palavra de Deus, se levante nesta noite, se erga pelo poder do Espírito Santo, tome a sua cruz, né? É com ela que você fica forte, é com ela que você ressuscita. Sem ela não vai haver ressurreição. Foi nela que Cristo morreu, né? Chorou, né? Padeceu, foi cuspido, foi pregado, foi morto, uma lança o transpassou, mas também foi nela, né? Foi por meio dela, por intermédio dela, que houve a ressurreição. É por meio da minha e da sua fé, do meu e do seu posicionamento, que o Senhor Jesus nos dará vitória. Assim deu vitória a Davi e aos seus homens, depois que eles se limparam as lágrimas, se levantaram, né? E foram atrás, e se ergueram pelo poder da palavra, né? Precisou de alguém ali para falar, né? Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que você é essa pessoa na sua casa, né? Em nome de Jesus. Então, queridos, Davi... ele se levantou, né? E ele foi atrás, né? Foi guerrear, sabe? Não importa quantas batalhas você tenha perdido, né? Você precisa se levantar e continuar guerreando, né? Pois ainda não é o fim. Não, está longe de ser. Tem muita coisa de Deus reservado para mim, para a sua vida. E você precisa crer, né? Não somente em mim, porque eu creio na palavra, mas você precisa crer na palavra, né? Creia na palavra e peça para essa palavra firmar o seu coração, firmar a esperança dentro de você, tá? Vamos continuar lendo? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amé: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Pega essa palavra, queridos. Tudo libertará. Tem alguma coisa cativa na sua vida? Tem alguma área cativa da sua vida? O Senhor está dizendo nesta noite por intermédio dessa palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, né? Persegue, né? Se levanta, vai atrás,
confia, toma posse da palavra, né? Se municia, coloca a sua armadura que está lá encostado lá no canto da parede, veste ela, pule ela, rapaz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está dizendo, pois você libertará tudo aquilo que foi cativo, que foi tirado das suas mãos, pelo poder da palavra, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o inferno treme quando ouve. Deus maravilhoso. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. 600, queridos, E chegaram ao ribeiro de Bozer, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens foram, Você está vendo, queridos? Chegou aqui num certo ponto, os 600 homens que foram com Davi, todos haviam tido as mesmas perdas, Todos chegaram na cidade depois de 3 dias, suas esposas, seus filhos, a casa, tudo havia sido destruído, a cidade havia sido queimada. Todos os 600 homens e Davi, sentaram e choraram amargamente as perdas, mas os 600 também se levantaram e foram, Eles foram sem nada? Não, queridos, eles foram confiando na palavra. Davi foi consultar a Deus, Então, sempre que você tiver que fazer algo, consulte a Deus. E depois que Deus falar para você, vai, meu irmão, vá com a sua fé e a coragem. Mete a cara mesmo, Não importa o que você vai enfrentar. Aí, logo mais aqui na frente, eles tiveram um rio. Tiveram que passar um rio. Olha só, Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com que se achavam com ele. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e mais 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha aqui, queridos, um ensino tão poderoso, maravilhoso. Na verdade, há dias que o Senhor me fala desta passagem, e Ele não me fala, sabe, dos 400 que passaram o rio. O Senhor arde o meu coração para falar desses 200 que, cansados, não puderam atravessar o rio. Talvez eu esteja falando com esses 200 que não puderam atravessar o rio de Besor porque estavam cansados demais, exausto demais. Às vezes a decepção, a frustração chegou, bateu, E aí a pessoa não conseguiu se levantar e falou, vou ficar aqui, vou ficar por um tempo aqui, não vai dar para atravessar o ribeiro de Besor. Eu estou frustrado, cansado, A luta e a peleja tiraram todas as forças de mim. E aí a minha alegria que eu ia encontrar ao chegar em casa, ver a minha esposa, os meus filhos, Ver tudo que o Senhor me deu, pode ser que chegou lá, a frustração foi tamanha que perdeu as últimas forças que tinha. E aí disse, como disseram esses 200 a Davi, Davi, não vai dar para nós atravessar o ribeiro de Besor. Segue você e os 400, nós vamos ficar aqui. O que nós podemos fazer? E aí eles disseram, guarda as nossas bagagens e nós vamos seguir. Então esses 200 ficaram e guardaram as bagagens. Queridos, pode ser que você não consiga mais pregar como antigamente. Pode ser que você não tenha conseguido mais orar como antigamente. Pode ser que você não tenha conseguido mais batalhar, sabe? Como antigamente no reino espiritual, você está sem forças, Mas você está guardando a bagagem. Sabe como que nós guardamos a bagagem, querido? Se eu não consigo orar 3 horas, eu oro 5 minutos, eu oro 10 minutos, eu oro 20 minutos. Se eu não consigo estar à frente do evangelismo, eu fico em casa intercedendo por aqueles que vão. Se eu não tenho mais força, eu não tenho condições de ir em todos os cultos, eu vou em todo aquele que eu conseguir. E os que eu não conseguir, eu vou ficar em casa intercedendo, orando. Quando encontrar uma situação que eu entendo que o mundo espiritual está batalhando contra a minha família, eu vou me posicionar espiritualmente, eu vou ficar na brecha, eu vou falar, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, mas nós não vamos sair da brecha, Não desista, queridos, sabe? Não abra mão da sua posição em Deus, sabe? Você foi chamado como filho, foi chamado para guerrear, foi, Mas Deus também entende, sabe? Quando você está sem forças, quando a batalha tirou todas as suas forças, tirou todas as suas munições, o que te restou foi clamar a Deus, pedir ao Senhor mais força, um tempo de descanso para você repor as suas energias, mas não desistir. Você não deixou de ser povo de Deus, porque hoje você não consegue mais batalhar como antigamente, Mas o seu lugar em Deus, E o seu ofício como filho,
como separado, que é a oração. A oração não é um ministério, é um ofício para todos, grandes e pequenos, os cansados e os que estão no auge do seu vigor. A oração. Então, toma posse do seu ofício, exerce ele com carinho, né? E a sua porção do espólio dessa guerra, você não vai perder. Olha só o que nós aprendemos com o rei Davi. Que coisa linda, né? Vamos continuar lendo. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxe até Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água, e deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e comeu. Redobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. Meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos quereritas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Davi estava ali e o seu exército estavam de frente ao seu, como que eu posso dizer, malfeitor, né? Ou o inimigo, né? Ali, mas o inimigo estava abatido, né? E nós já aprendemos, né, queridos, que Davi, ele é um exemplo para nós, porque quando ele teve a oportunidade de matar a Saul, ele não o fez, né? Então, certamente, nós vamos aprender novamente aqui com Davi, né? Então, Davi e todo o seu exército estava ali, de frente ao seu oponente, ao seu inimigo, que havia destruído a sua casa, destruído a sua cidade, né? E havia raptado os seus familiares, né? E queimado ainda a cidade, né? Então, de frente do rei estava toda a amargura, né? Em formato de pessoa, diante do rei. E o rei, com todo o exército, podia fazer o que ele quisesse com aquele homem, né? E nós aprendemos que Davi deu alimento para esse homem, deu água, reanimou as suas forças e ainda o ouviu. E aí, o que você tem feito quando o inimigo está na sua frente? O que você é capaz de fazer quando o inimigo mostra os dentes para você? Você consegue dar água e alimento para ele e ainda ouvi-lo? Sabe o que ele vai falar? Olha, fui eu que acabei com a sua cidade, capturei a sua família. Queridos, nós precisamos aprender muito com Davi, né? Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu então eles a Davi. Sabe, queridos, muitas vezes você vai ter que ficar de frente com o seu inimigo, né? Você vai ter que alimentá-lo, sabe? Você vai ter que reanimá-lo, porque você não é como ele. Você não usa das mesmas ferramentas do que ele, né? Você não usa das mesmas armas baixas que ele, E foi isso que Davi fez e nos ensina aqui também, sabe? Depois que você fizer isso, seu inimigo vai ser obrigado, porque fazendo isso, você desarma o seu inimigo, entende? Né? Que ensino poderoso, né? Se você tratar bem o seu inimigo, você desarma o seu inimigo. E ele vai ser obrigado, sabe? A parar de lutar contra você e se tornar um dos seus. Não foi para isso que Deus colocou a igreja na terra? Para que aqueles que são inimigos de Deus se tornem amigos de Deus e sejam livres da ira de Deus? Pois é, queridos. Esse é o papel mais difícil da igreja, mas é isso que funciona e foi para isso que o Senhor, né, chamou a sua igreja na terra, né, para nós tornarmos aqueles que eram inimigos de Deus, fazerem eles serem amigos de Deus, né, e passarem para o nosso lado. Que coisa difícil, né, queridos? Mas não podemos desistir, porque com Deus tudo é possível, amém? Né? Então, esse inimigo declarado do povo de Deus aqui, de Davi e seu exército, que havia tacado fogo na sua cidade, capturado suas esposas e seus filhos, se tornou amigo do rei e mostrou o caminho aonde estavam os restantes, sabe?
se você usar as armas certas, que são armas espirituais, e se você se cobrir e se municiar da palavra, né, o seu inimigo vai ser obrigado a entregar todo o restante para você, né, a entregar de mão beijada todos os inimigos que têm te afrontado, têm te afligido, né, e você vai vencê-los dessa forma, com as armas certas também, queridos, né? Então, feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma. Pega esta palavra para o seu coração, não vai faltar coisa alguma. Deus vai salvar a todos, não vai ficar ninguém de fora. Que coisa linda, queridos, eu recebo Jesus. Nem uma pequena, nem uma grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada dos que lhe haviam sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi as ovelhas, o gado, e levaram adiante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Que coisa linda, né, queridos? Meu Deus do céu, até aqui nós já aprendemos tanto com Davi, né? Você entendeu, queridos? Nós aprendemos com Davi, né, que diante de uma grande perda, né, diante de uma grande atrocidade, você não vai conseguir se levantar e nem mudar o quadro que lhe cerca se você não buscar força em Deus, entende? Não vai haver força em você, você é de carne, né? Como todos, passamos por tempos difíceis, por choro, por perdas, por frustrações, como todos os seres humanos passam. Porém, a diferença é em quem você vai buscar a sua força. Se você olhar para o lado, o exército de Davi, que batalhou com Davi, que Davi estava à frente do exército, depois que sentou, chorou, olhou para os muros queimados, olhou para suas casas, suas mulheres não estavam, seus filhos não estavam, olharam para Davi e falou, olha, a culpa é sua, Davi. A culpa é sua, Davi, por causa de você. Nós perdemos tudo, olha lá. Fomos com você batalhar, chegamos, nossa casa foi queimada, nossas mulheres, nossos filhos foram levados. Aí se Davi fosse olhar para o que ele estava só ali vendo naturalmente, com os olhos naturais, ele podia até pegar a culpa para ele e falar, a culpa foi minha mesmo, né? O que vocês acham? Nós vamos me matar, vão fazer o que comigo? Só que não, queridos, né? Por isso que nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Quando você olha para os olhos espirituais, a situação é igual para todo mundo, mas a sua visão é diferente, né? Porque Deus nos dá visão diferente, queridos. O mundo, para todos, pode ser igual, mas para os filhos de Deus a visão é outra, né? Tá todo mundo perdido, tá todo mundo querendo se matar. A nossa visão é outra, nós temos vida para entregar. E foi isso que Davi entregou para aquele povo. Falou, olha, eu estou como vocês, enlutados também. A minha casa também foi queimada, os meus filhos também foram levados, as minhas 2 esposas também foram levadas, só que nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos ficar aqui não. Não vamos lutar contra nós mesmos e não vamos ficar só sentados aqui chorando. Nós vamos nos levantar e vamos buscar direção do Senhor. E ele foi consultar a Deus. Já foi consultar a Deus nessa situação aí? Então para de chorar e vai consultar a Deus. Se levanta e vai consultar a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Pode ir, Davi. Eu vou contigo, sou contigo. E olha, você vai retomar tudo que perdeu. Rapaz, com uma palavra dessa nós enfrentamos tudo, não é não? Né? E o Senhor diz isso hoje para você, nesta noite, nesta madrugada, né? Já é 00:01. Se levanta, para de chorar, toma sua posição em Deus, consulte o Senhor, vai para a palavra, vai para o joelho. O Senhor te dará uma palavra de ânimo, como deu a Davi e o seu exército. Levanta, Davi, eu estarei contigo. Você vai recuperar tudo. Quando Deus diz que é tudo, queridos. E eu confio na palavra do Senhor. Se ele disser que é nada e ponto. Mas se ele disser que é tudo, e nós confiamos no tudo do Senhor, amém? Então Davi se levantou, né? Foram atrás, encontraram o inimigo, e aí nós aprendemos outro ponto, né, com Davi, que diante do inimigo, se ele está fraco, precisando de comida, você tem que dar comida. Se ele está precisando de água, você tem que dar água. E se ele pedir misericórdia, você tem que derramar misericórdia sobre a vida dele. Difícil, né? Olha, ele queimou a sua cidade, ele capturou seus filhos e as suas esposas. Mas se ele pedir água, você tem que dar água. Se ele pedir comida, você tem que dar comida. Se ele pedir clamar por misericórdia, você tem que cobrir ele de misericórdia e guardar a vida dele. Rapaz, pensa que servir a Deus é fácil? Não é fácil, não. Não é não, é fácil para o mundo. Para os que servem a Deus não é nada fácil. Pois é isso aí que Deus pede para nós. Aprendeu?
Agora vamos para o passo seguinte. Coisa linda. Quando você conseguir fazer tudo isso para o seu inimigo, o Senhor te dará vitória. Oh, Jesus! Nós apanha tanto quando vai para a palavra, né, queridos? Pelo amor de Deus, Jesus, pega leve aí. Então, queridos, Davi conseguiu, né? Dando exemplo para nós. Se nós pedirmos auxílio do Senhor, nós também teremos misericórdia para dar, né? Porque sem Deus nós não temos nada, não. Nós temos facão para dar para o povo, né? Mas com a misericórdia de Deus nós temos misericórdia para dar também, queridos, sabe? Temos comida para dar, temos água para dar de beber e temos misericórdia para cobrir esse povo. Temos oração, temos joelhos, temos cara no pó, temos choro, tudo em prol para que Deus também alcance aqueles que ainda não foram alcançados pela sua misericórdia, porque um dia o Senhor nos alcançou e é isso que nos constrange, é isso que nos faz acreditar na palavra, acreditar na transformação das pessoas, queridos. Não é força nossa, não é nada nosso, de nós não temos nada de bom para dar. Se o Senhor não derramar sobre as nossas vidas, o que nós damos é trabalho, né? Mas com a ajuda de Deus, nós conseguimos isso e muito mais, né? Conseguimos chorar em prol da vida dos nossos inimigos, para Deus guardá-los e cobri-los com a sua misericórdia. Coisa linda, coisa que só Deus pode fazer, né? Ser humano não consegue, sem a ajuda do Senhor não consegue, né? Sem a ajuda do Senhor nós vamos ser como o exército de Davi. Davi, a culpa é sua, Davi, nós vamos te matar. Não é isso? Pois é, queridos, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos derramar misericórdia, né? E ser a mão que levanta e não a pedra que apredeja, né? Então, queridos, foi isso que Davi fez. Ele foi esse instrumento. E eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu estou falando com instrumentos de Deus aqui nessa madrugada, que também serão a mão que vai levantar muita gente. A voz que vai encorajar almas aflitas por esse Brasil afora, por esse mundo afora, né? Será a oração que vai alcançar, né, quem precisa ser alcançado pela misericórdia e o favor do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, agora nós vamos aprender a lição mais linda desta passagem. Também com o rei Davi, né? Aqueles, queridos, aqueles dos 600 homens de Davi, 200 nós falamos que ficaram, não conseguiram passar o ribeiro porque estavam muito cansados, né? Talvez por causa da idade, né? Talvez porque foram feridos na batalha, não queriam entrar no rio, né? Não podiam atravessar o rio a nado. Pode ser que estavam feridos, pode ser até que estavam faltando membros, né? Assim como o Senhor Jesus salva cadeirantes, né? Assim como o Senhor Jesus está ansioso por salvar, sabe? Idosos, aposentados, sabe? Assim como o Senhor Jesus está ansioso por salvar crianças, né? Viúvos, viúvas, sabe? Pessoas que muitas vezes se sentem esquecidos, né? Que se sentem abandonados, sabe? Homens e mulheres que já fizeram muito pelo reino e aí foram muito feridos, né? E foram encostados, muitas vezes pelo ministério, muitas vezes por si mesmo, porque acham que não tem mais condições de fazer nada pelo reino de Deus, mas Deus está contando com você. Deus conta com você e Ele não te esqueceu. Dos 600 homens, 200 ficaram para trás, não conseguiram, porque estavam muito cansados, atravessaram o ribeiro de Besor. Mas o rei Davi nos dá um ensino poderoso, né? E que o Santo Espírito te encoraje nesta noite, por meio desta palavra. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo... Não, vou ler um pouquinho antes, querido, tá? Aqui no verso 23. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos. Vou ler um pouquinho antes, queridos, 22, do capítulo 30. Então, todos os maus, filhos de Belial, sempre tem, dentre os homens que tinham ido com Davi, tá? Faziam parte do exército de Davi. Então, vamos abrir um parente aqui, faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Ficou a dica aí, né? Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve somente a sua mulher e seus filhos e vá embora.
né? Então, dos 600, 200, por estarem muito cansados, não puderam atravessar o ribeiro de Besor. E aí isso nos diz que eles não estiveram nessa batalha, sabe? Onde Davi acabou com todos os amalequitas lá, né? Então, por eles terem andado um pouquinho mais e acabado com os amalequitas lá e pegado de volta as mulheres, os filhos e os despojos, estarem retornando como vitoriosos, né, para suas casas, eles chegam diante daqueles 200 que não puderam atravessar o rio de Besor, o ribeiro de Besor, e eles disseram, ó, a vocês não cabe todo o despojo não, fiquem contentes somente em pegar as suas mulheres, os seus filhos e voltarem para as suas casas, né, voltarem para refazerem as suas vidas. Mas, queridos, o rei Davi, né, ele institui uma lei aqui, né, a lei dos espólios, né, e essa lei permite que aqueles que ficaram, né, atrás do ribeiro Besor, por não conseguirem atravessar o ribeiro Besor, dar sequência à batalha, era um tempo que eles precisavam de descanso, e Deus respeita muito isso, né? Deus é o único que respeita. Deus usa a vida de Davi e fala, não vai ser dessa forma de divisão, né? Dizem que esses homens maus que estavam no meio do exército de Davi disseram isso para esses 200, olha, essa é a parte de vocês, fiquem contentes com isso. Sabe, queridos, diante do Deus Todo-Poderoso, que conhece o meu e o seu limite, o meu e o seu esforço, né? O que você abdicou, o que você renunciou para estar vivo e ainda a fé latente no seu coração, Deus que tem o conhecimento de tudo isso, ele não vai deixar você com o mínimo, né? Porque ter de volta a esposa e os filhos era o mínimo, né? O mínimo necessário. Só que Deus não nos dá o mínimo, ele nos dá o máximo, ele tem sempre o melhor. A divisão de Deus é sempre perfeita e justa. Então, Davi toma a voz ali, né, sendo usado por Deus, e ele diz, não fareis assim. Irmãos meus, né? Irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, Davi, queridos, a visão dele era tão ampla, né, que ele entendia que todas as vitórias da igreja eram vitórias de todos, sabe? Quando uma igreja vence aqui em Americana, a igreja lá nos Estados Unidos vence. Quando a igreja vence aqui em Americana, a igreja lá na África vence. Quando uma igreja vence aqui em Americana, uma igreja lá na Bahia vence. Quando uma igreja vence aqui em Americana, a igreja aí no seu bairro vence, aí na sua cidade vence, aí na sua rua vence, aí na sua casa a igreja vence. Você entende? Então essa é a visão do rei, essa é a visão de Cristo. Sabe, quando alguém da sua família vai para Jesus, vai para os pés da cruz, reconhece o Deus Todo-Poderoso, o céu fica alegre, faz festa, querido. Que dirá nós, né? Precisamos fazer festa, sabe? Então Davi tinha essa visão, por isso que ele é o rei, por isso que ele é, né, um tipificado Cristo, né? Porque a visão dele era assim de reino, né? E a visão de reino, o rei cuida de todos, sabe? A visão do reino de justiça de Cristo, todos são abraçados, todas as necessidades são sanadas. Que coisa linda, queridos. É por isso que você precisa conhecer desse Jesus. É por isso que a sua vida tem que estar debaixo desse rei, né? Debaixo dessa proteção, desse reinado. Entendeu? Porque o que vai vir para você é coisa justa, é coisa do céu, é coisa que só Deus pode fazer. E ele quer fazer isso por mim e por você, né? Deixa ele fazer, se coloca debaixo aí dessa mão poderosa, né? Os 600 estavam debaixo da guarda de Davi. Os 400 esqueceram disso. Os 200 que ficaram, eles acharam que não eram merecedores de receber igualmente. Queridos, Deus é justo e trata todo mundo igual, sabe? Né? Você não está conseguindo fazer o que você fazia, continua fazendo alguma coisa para o reino com todo o seu coração. Deus vai te encher de força, vai te encher de vigor, vai derramar de novo um óleo novo sobre a sua cabeça. Você vai fazer sim. Você vai tornar sim, você vai se levantar sim, sabe? Deus vai te usar sim, ele quer você, ele conta com você, como eu coloquei aí na mensagem. Deus conta com você, Deus conta comigo, por isso toma a sua posição, né? Se não conseguir se levantar, se hoje no momento você consegue só chorar, chore nos pés de Cristo, né? Mas faça um pouquinho, porque o seu pouquinho para Deus é o suficiente para ele não te deixar.
né, não te deixar com o mínimo. Ele vai te dar tudo o que é necessário para você se sentir vitorioso e parte da igreja de Cristo, parte da família do rei, parte, sabe, da igreja na terra, né? Então, parte do exército de Davi, do rei Davi, o nosso rei, né? O nosso Senhor, o Cristo Salvador. Então, queridos, Davi disse, não fareis dessa forma, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, não fomos nós que recebemos, foi Deus que nos deu, né? Nós só vencemos porque Ele nos fez vencer, só estamos de pé e só conseguimos atravessar o Ribeiro de Besor porque Ele nos permitiu. Então não vamos tratar diferente os nossos irmãos que não conseguiram, vamos ajudá-los, vamos dividir a glória da vitória com eles, para eles entenderem que eles são parte dessa nossa vitória. Entende, queridos? Né? Então, quando você vence aí na sua casa, eu me alegro em Cristo Jesus com a sua vitória. E aí eu recebo parte da sua vitória na minha vida. É desse jeito, coisa linda, queridos. O reino de Deus é a coisa mais linda, né? E quem consegue entender se alegra. E aí, quando a minha vitória ainda não chegou, mas tem vitória aí na sua vida, eu estou me alegrando. Então não tem motivo para mim ficar triste se tem sempre alguém recebendo. Você entende? Né? Eu estou chorando hoje, mas se tem alguém se alegrando aí do outro lado, eu recebo parte da sua vitória, porque eu me alegro com a sua vitória. Independente que eu estou chorando na minha fase de choro, né? Independente que eu fiquei do outro lado do Rio Besó, eu fico feliz com a sua vitória. Você conseguiu atravessar, né? Você foi lá e batalhou. E eu estou esperando ansioso para ver você trazendo os despojos dessa guerra, dessa vitória. Entende? E eu vou me alegrar com você. Né? Pode ser que amanhã eu consiga atravessar o Rio Besó e eu traga para você a mensagem de vitória. Olha, vencemos e eu vou dividir com você aquilo que nós vencemos em guerra. Você entende, queridos? Igreja é isso, né? Igreja é isso. Coisa linda o Senhor, né? Então não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor. Foi Ele que nos deu, que nos guardou e que entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Foi o Senhor que venceu o inimigo das nossas almas. Foi Ele que foi lá e resgatou a nossa família. Foi Ele que foi lá e tirou a vergonha. Foi Ele que foi lá e nos deu vitória. Foi Ele que foi lá e nos permitiu, né, fazer um culto de ação de graça. Foi o Senhor. Não foi só nós. Nós não conseguiríamos sem Ele. Não conseguimos nada sem Ele. Né? Que coisa linda, né, queridos? Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal qual também será a parte daqueles que ficaram com a bagagem. Você teve que ficar com a bagagem, queridos? Quantas vezes eu tive que ficar com a bagagem? Mas eu fiquei com a bagagem contando com a ajuda de Deus. Senhor Jesus, hoje nós estamos com a bagagem. A minha bagagem hoje é orar. Minha bagagem hoje é todas as oportunidades que eu tiver compartilhar a tua palavra. Minha bagagem hoje, queridos, é acreditar, sabe, que Deus vai fazer, que Deus vai romper, né? Que Deus vai trazer um tempo novo na minha e na sua vida. Minha bagagem é essa, né? E se não houver vitória para mim hoje nem amanhã, eu vou continuar orando, vou continuar crendo e vou continuar me alegrando com a sua vitória. Então, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais, disse o rei. É o que o Senhor Jesus diz a você, né? Receberão partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, foi isto estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando a Ziclaque, enviou o despojo aos anciãos de Judá. Tá se sentindo meio velhinho aí, irmão? Fique em paz. Deus tem a sua parte. Você não ficará sem a sua parte, né? Seus amigos, né? Tá vendo? É amigo de Deus, irmão? Deus tem a sua parte, né? Dizendo, eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, né? Aos de Betel, aos de Ramote, aos de Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Simofete e aos de Estimoa, aos de Racal e aos que estavam nas cidades de Geramelitas e nas cidades de Queneus, aos de Hermona e aos de Borazã, aos de Ataxe e aos de Hebron e a todos os lugares que andara Davi, ele e os seus homens. Que coisa linda, né, queridos? Tem andado com Deus, querido? Se não tem andado, tem orado a Deus, tem clamado a Deus, tem confiado em Deus, não se preocupe. O rei é justo. O rei é justo, né?
a vitória dos filhos do rei, né? Daqueles que andam com o rei, será dividida igualmente. E a sua parte irá chegar na sua mão. Deus não dá a outro aquilo que é seu. Entende, queridos? Deus não dá a ninguém aquilo que é seu, que tem o seu nome. Então o Senhor reservou isso a você. Por isso não abra mão, né? Se você ficou do outro lado do rio de Besor, do ribeiro de Besor, fique lá, confiando no rei, amém? Confia na fidelidade do rei, na justiça do rei. E a sua porção, querido, não há de tardar e nem de falhar, ela vai chegar até você. Sabe, o próprio rei fez questão de parabenizar os que ficaram. E ele disse assim, olha, vocês são tão parte dessa vitória quanto os que foram comigo, porque vocês ficaram guardando as bagagens. Imagina como animou o coração do povo quando eles ouviram da boca do rei essas palavras, queridos. Eu creio, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que Deus tem uma palavra de ânimo para você nesta noite. E que esta palavra enche o seu coração. Você não foi esquecido pelo rei, a sua porção vai chegar, queridos. Você tem feito, tem se esforçado, não se preocupe. Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos, né? Ele é fiel e ele é justo. Deus é lindo, né? Então, 1 Samuel capítulo 30, né, nos ensina tantas coisas, né, queridos? Maravilhosa é a palavra do Senhor, por isso nós precisamos dela, né? Por isso que nós aprendemos com ela. Ela bate em nós, rapaz, não é com luva de pelica, não, é com luva de boxe. Mas resolve, porque ela nos ensina, ela nos deixa mais fortes, nos deixa mais animados, né? Nos deixa mais dispostos, sabe, felizes, esperançosos. Você imagina, eles ficaram lá sem saber como que estava sendo lá do outro lado do ribeiro Besor, se os 400 que foram estavam vencendo ou perdendo. Ficaram mais angustiados ainda por não poder estar participando, entende? Muitas vezes a nossa alma se angustia porque a gente gostaria de estar participando mais, né? E a gente se vê limitado, né? Mas nós olhamos para a palavra e a palavra vem de encontro ao nosso coração pela boca do rei Davi, pela boca do Espírito Santo nesta noite, e alcança o seu coração e diz para você e para mim, olha, a sua parte está aqui, eu não esqueci de vocês, vocês são importantes, né? Apenas continuem fazendo o que vocês têm que fazer. Tá guardando a minha palavra? Eles guardaram a bagagem, nós temos que guardar a palavra, né? Guarde a palavra no seu coração, né? Se inspire nela, se fortaleça nela, se anime nela, né? Se encoraje nela, né? Seja cheio de ousadia por meio dela, né? E vive e seja vitorioso e receba a sua porção também por meio dela, né? Porque a palavra de Deus é fiel, né, queridos? Então, dependendo, queridos, do ambiente onde você e eu chegamos, né? Os principados e potestades daquele lugar, daquela região, vai se levantar contra a minha vida e a sua vida. E você vai sentir esse levante, né? Você vai sentir esse levante, sabe? A resistência desse manifestar de principados e potestades de regiões específicas, né? Onde nós chegamos, onde a presença de Cristo chega conosco, né? Se manifesta com resistência. Você tem enfrentado resistência, querido? Né? Você entende do mundo espiritual? O mundo espiritual, ele resiste ao povo de Deus. A luz, as trevas resistem à luz. Mas você precisa entender que você só vence isso no nome do Todo-Poderoso, no nome do Filho de Deus, Cristo Jesus, né? Então, Davi soube lidar com essa resistência. Ele usou a arma certa, né? A palavra de Deus, né? O relacionamento com Deus. É isso que nos protege, é isso que nos guarda, é isso que nos fortalece, entende? Você precisa fazer uso disso diariamente, do seu relacionamento com Deus, né? Da palavra de Deus, né? Então, quando você chega no ambiente, querido, o principado daquele ambiente, ele vai resistir a você, né? Ele vai resistir porque ele não quer perder o governo, sabe? Ele não quer perder o domínio daquele lugar, daquelas vidas. Então ele vai resistir a você, né? O inimigo vai resistir, né? A Deus e a sua palavra. Então, não seja ingênuo, não seja ingênua de não compreender o mundo espiritual, né? E achar que é qualquer coisa, não, queridos. O inimigo, ele vai resistir a você. Porque lugares e pessoas que ele tem domínio, né? Ele cria ali um governo. E quando a luz chega, você vai encontrar resistência, né?
E nós só vencemos o mundo espiritual com as armas espirituais, que é a palavra e a oração, e muitas vezes muito jejum também. Né? Então, não ignore a resistência do inimigo nos ambientes, nos lugares, nas vidas das pessoas. Né? Lute de forma correta. Né? Lute com sabedoria, usando a palavra de Deus. Então, muitas vezes você vai sentir essa resistência no seu próprio corpo, no corpo físico. Né? Ele se manifesta de forma espiritual, mas ele ataca o físico, que é a parte mais fraca nossa. Né? Você vai sentir dores, né? Você vai muitas vezes ser atacado com enfermidades, muitas vezes a fibromialgia vai te atacar, muitas vezes doenças psicossomáticas vão te atacar, e você precisa se municiar de palavra, você precisa lembrar como que você vence essas coisas, como que você vence o inimigo da sua alma. É com palavra, meu querido, né? É com obediência, né? Com santidade, né? E com jejum. Então, Satanás muitas vezes vai querer mexer, né? Na sua mente, dizendo que você não precisa lutar por essas vidas. Você não precisa se posicionar e nem se afligir tanto assim por causa do ambiente, por causa das pessoas. Não, você não precisa disso. É isso que Satanás muitas vezes vai colocar na sua mente, para você desistir de governar aquele lugar, de fazer Cristo, a luz, prevalecer nesse ambiente. Então não desista, queridos. Se posicione como filho, como filha. Tome as suas armas espirituais e batalhe. Deus é contigo, né? E Ele te dará vitória. Ele quer e Ele ama essas vidas, mas Ele precisa que alguém se posicione, né? Que alguém decida também tomar o governo que Satanás tomou naquele ambiente e ganhar esse ambiente para Cristo, né? Isso só é possível por meio da presença do Senhor, né? Então, muitas vezes vai colocar em xeque a sua fé, gerando dúvidas, né? Questionando você, a sua visão e a sua missão, mas fique firme em Jesus, amém? Né? Fique firme com a palavra, né? Ela é a arma para você se defender, né? A armadura, você está se protegendo, mas é com a palavra que você se defende do inimigo, né? Então, a razão vai querer fazer você parar, né? Se apegue à fé e à palavra, que é poderosa para vencer Satanás e seus demônios, entendeu? Né? Você está na direção de Deus. Fique firme e o Senhor te dará vitória. Naquele momento, com esse gesto de dividir igualmente, Davi estabelece ali então a lei dos espólios, né? E ele lhes diz: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal qual será a parte dos que ficaram com a bagagem? Receberão partes iguais. Então não importa qual que é a sua porção aí no meio de toda a batalha da Igreja de Cristo no mundo. Está fazendo a sua parte? Não se preocupe, Deus tem a sua porção reservada para você, né? Vai chegar no tempo de Deus na sua vida e está com o seu nome, e não vai ser dado a outro, senão a ti mesmo, né? E é o próprio Cristo que entrega, né? Dizendo aos guerreiros que os que questionaram sobre os despojos, que os 600 homens iriam receber espólitos igualmente, né? Deus não é injusto, querido, Ele é justo. Davi tomou a posição de que não permitiria que qualquer soldado do seu exército se sentisse pesar por não ter estado na linha de frente da batalha, sabe? Deus não quer, nesta noite, que você sinta o pesar de não estar conseguindo estar na linha de frente, né? Sabe? O próprio Deus está dizendo isso hoje por intermédio dessa mensagem ao seu coração. Não se sinta pesaroso por você não estar em condições de estar na linha de frente hoje, né? Eu sei o que você renunciou, eu sei o que você tem feito, né? A sua parte é importante, continue fazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixando claro, Davi, aos seus líderes nas batalhas, de que o exército da retaguarda, aqueles que ficaram, aqueles que não tiveram condições, aqueles que estavam muito cansados, que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor, é tão importante quanto os que tiveram na linha de frente do combate. É o rei Davi, é o Cristo que está falando isso, querido, né? Ao rei Davi saudar os 200 que ficaram, ele estava dizendo: parabéns. Já pensou, querido? Você olha para si e fala assim: Jesus, eu gostaria tanto de ter feito mais, Senhor. E isso entristece o seu coração. Você gostaria de ter falado mais da palavra de Deus? Você gostaria de ter ensinado mais?
e isso pesa no seu coração, mas o Senhor Jesus vem te dizer nesta noite, parabéns, porque você não desistiu. Mesmo do outro lado do rio Besor, do ribeiro de Besor, cansado, muitas vezes se sentindo quebrado, você não desistiu, você ficou intercedendo, você ficou guardando aquilo que eu coloquei em você, né? Eu imagino como que esses homens ficaram do outro lado do rio, queridos. Para quem gosta de estar na batalha, ter que parar é muito difícil. É muito difícil. Mas Deus sabe como é o coração de um guerreiro. Ele nunca quer parar, né? Ele não aceita parar. E Deus tem sempre recompensa. Para que recompensa melhor do que um parabéns de Deus? Sabe, por você não ter desistido, não ter morrido, não ter deixado a sua fé morrer, o Senhor te fala nesta noite, parabéns, parabéns, né? Eu estou voltando para te reanimar. O Santo Espírito, né, está usando esta mensagem para te reanimar. Te reanima. O Rei está vindo ao seu encontro e Ele tem presentes para te dar. Já pensou, queridos? Que coisa linda. Que os presentes da parte de Deus seja ânimo, força, vigor, fé, fortaleza, sabe? Autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Visão de águia para você, né? Misericórdia a favor do Senhor. Poder de Deus, santidade. Que tudo isso revista a sua vida nesta madrugada, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Muito mais Ele tem para lhe dar. Ele estava dizendo, parabéns. Essa vitória é tão tua quanto dos que foram à frente. Tá entendendo? Igreja do Senhor Jesus. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo vence em qualquer lugar do mundo, a vitória é minha e sua também. Por isso se alegre. Se hoje a vitória não chegou na sua casa, na sua vida, na sua história, mas chegou na vida do seu irmão, na casa do seu irmão, se alegre. Pois a porção dessa vitória também vai alcançar a sua vida, porque você é igreja do Senhor Jesus, porque você faz parte do povo de Deus, tá vendo? Que coisa linda, né, querido? Um Deus justo e santo como esse, não tem ninguém como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Só Ele é Deus, Vocês foram úteis exatamente onde estavam. Tá vendo, queridos? Que coisa linda, né? Só Deus pode dizer isso pro seu povo, né? E como o vosso rei, declaro, aleluia, que vocês compartilharão igualmente dos espólios da vitória. Deus bendito e santo, nós recebemos Jesus. Daquele dia em diante, todo rei na história de Israel manteve a lei de Davi quanto aos espólios. Orações sacrificiais são espólios diante de Deus. Ofertas sacrificiais e ofertas voluntárias são espólios diante de Deus, e todos os sustentadores da obra de Deus, né, missionária pelo mundo, você faz parte da linha de suprimentos, a força de combate da Igreja de Cristo na terra. E esta foi a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. Só continua, né? O rei está vindo aí e ele vai trazer um parabéns para você. Não desiste não, né? Vai chegar o dia que você vai atravessar a nado. De costa ainda, Jesus maravilhoso. Eu que não sei nem nadar, tô acreditando nessa palavra. Vou nadar de costa, Jesus, e vou atravessar o ribeiro de Besor e você vai comigo. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Amém? Pega essa palavra em nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? Papai, nós te glorificamos, papai. Nós bendizemos o teu nome, o Senhor é santo. Nós sabemos que não podemos nada sem ti. Abençoa, Senhor, e encoraja homens e mulheres nesta noite. Jovens e crianças, idosos, papai, cadeirantes, viúvos, viúvas, onde quer que eles estejam, papai, se sentindo abandonados, esquecidos, ó Pai, que o teu Santo Espírito vá de encontro, Senhor, e os encoraje. Senhor Jesus, levanta famílias nesta noite, Senhor. Levanta ministérios, ó Pai, nesta noite. Jesus, ferve, Senhor, o nosso coração pelo ofício da oração e da vitória da tua igreja, Senhor. E faz-nos alegrar com a vitória de todos os teus santos, grandes e pequenos, jovens e velhos, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos porque o Senhor é bom, fiel, santo, poderoso e justo. Amém, queridos? Deus abençoe, uma excelente noite de descanso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fui. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, tu és maravilhoso.
Aleluia.